O zumbido de uma tarde em Lisboa enchia o Parque Eduardo VII. A risada das crianças misturava-se com o murmúrio distante do trânsito e o ladrar ocasional de um cão. Diogo não ouvia nada disso. Caminhava energicamente, um homem habituado ao movimento e ao propósito. Embora hoje a sua mente divagasse sem rumo, os seus sapatos polidos batiam no caminho ritmicamente, o peso do dia a curvar os seus ombros. E então ele a viu. No início foi um vislumbre fugaz. Uma mulher pousada num banco desgastado, a sua cabeça inclinada para o chão. 2 meninos brincavam perto, a sua risada mais nítida, mais viva que o resto. Diogo parou sem ter a certeza do que tinha captado a sua atenção, até que a mulher se moveu ligeiramente e a luz do sol atingiu o seu perfil. Não podia ser. Os seus pés congelaram antes que a sua mente pudesse reagir. Leonor! O seu nome surgiu sem ser convidado, alojando-se na sua garganta. Um nó descuidado prendia o seu cabelo, outrora brilhante e liso. As suas roupas pendiam frouxamente, um tecido desgastado que contava a sua própria história. No entanto, foi a sua postura que o impactou. Um cansaço tranquilo, mas inegável. Sentou-se com as mãos soltas, os seus ombros curvados para dentro, como se estivesse a proteger-se do mundo. Ele aproximou-se, cautelosamente no início, o ranger da gravilha sob os seus pés a delatar a sua presença. Ela levantou o olhar, assustada, os seus olhos abertos fixando-se nos dele. Leonor, disse ele, a sua voz baixa, provando o nome como se pudesse desvanecer. A expressão dela piscou. Reconhecimento, pânico, algo mais que ele não conseguia decifrar. Ela endireitou-se, as suas mãos movendo-se instintivamente para alisar o tecido da sua saia. Diogo, respondeu ela, a sua voz firme, mas fria. Há algum tempo. Algum tempo? A subestimação pareceu um soco. 5 anos. Nenhuma palavra, nenhuma explicação. E agora, aqui estava, sentada num parque com 2 meninos que não podiam ter mais de 4 anos. Não esperava ver-te, conseguiu dizer, o seu olhar a mudar para as crianças. Um deles, um menino de olhos brilhantes com uma mata de caracóis escuros, riu enquanto perseguia uma folha caída. O outro ficou para trás, mais tranquilo, a sua pequena mão a agarrar-se à borda do banco. Leonor seguiu o seu olhar, os seus lábios a formarem uma linha fina. A vida está cheia de surpresas. O seu tom transmitia a importância de não apressar aquela conversa. Juntarias-te a mim para um café? Ele fez um gesto para o pequeno café visível logo para lá das portas do parque. A sua hesitação era palpável. Ela olhou para os meninos, depois de volta para ele. Não me parece. É só café. Ele a interrompeu, a sua voz a suavizar-se. Por favor, uma pausa. A pausa prolongou-se por um período estendido, deixando-a a sentir-se vulnerável. Finalmente, ela assentiu. Está bem, mas não por muito tempo. Caminharam em silêncio, os meninos a seguirem de perto. No café, Diogo pediu 2 cafés enquanto Leonor acomodava os meninos numa mesa de canto com 2 pequenos copos de sumo. Quando finalmente se sentou em frente a ele, de alguma forma parecia mais pequena, as suas mãos apertadas à volta da chávena de cerâmica. Como tens estado? Perguntou ele, a sua voz o mais neutra possível. Bem, disse ela rapidamente, o seu olhar a dirigir-se aos meninos. Temos conseguido. O seu tom cortante não deixava lugar para a elaboração. Diogo recostou-se ligeiramente a estudá-la. A Leonor de que se lembrava tinha sido vibrante, confiante. Esta Leonor parecia mais uma sombra, a sua luz atenuada, mas não extinta. Os meninos, aventurou-se ele com cautela. São meus, disse, o seu tom afiado, como se o desafiasse a perguntar mais alguma coisa. E o pai deles? Arrependeu-se da pergunta no momento em que saiu dos seus lábios, os olhos dela a piscarem com algo. Raiva? Dor? Talvez ambos. Essa não é uma conversa que eu esteja pronta para ter,
O ar entre eles adensou-se e Diogo não insistiu. Em vez disso, mudou o foco. Parecem meninos encantadores, cheios de energia. Os ombros dela relaxaram ligeiramente. São. O Santiago é o barulhento. O Santiago é insaciavelmente curioso e está constantemente em movimento. O Samuel é mais tranquilo, mais reflexivo. Diogo assentiu, guardando os nomes, os pequenos detalhes que ela oferecia. Olhou para o relógio. O tempo esgotava-se e ele não estava mais perto de entender por que razão ela tinha desaparecido ou por que parecia tão decidida a manter a verdade oculta. Quando terminaram, ele levantou-se. Deixa-me levar-te a casa. Não tens de o fazer, disse ela, mas não havia convicção por trás das suas palavras. Quero fazê-lo. A caminhada até ao seu apartamento foi silenciosa, apenas pontuada pela conversa dos meninos. Quando chegaram ao edifício, Diogo sentiu um nó frio a formar-se no seu estômago. A estrutura desmoronava-se nas bordas, a sua pintura desbotada ia descascar. Uma escadaria estreita levava ao segundo andar. O corrimão estava enferrujado. Leonor, começou ele. A sua voz desvaneceu-se quando ela se virou para ele. Aprecio o café, Diogo, disse, o seu tom firme e definitivo. Adeus. Ele ficou ali enquanto ela subia as escadas, o som dos seus passos a desvanecer-se na distância. A porta fechou-se suavemente atrás dela, mas Diogo ficou imóvel, a olhar intensamente para o edifício como se fosse revelar os seus mistérios. E depois virou-se e afastou-se. Uma tranquila resolução a instalar-se nele. Algo tinha de mudar. Na manhã seguinte, a memória dos olhos cansados de Leonor pairava como uma sombra sobre o pequeno almoço de Diogo. Mexeu o seu café distraidamente, o tilintar da colher contra a porcelana a ecoar na cozinha, de resto, silenciosa. Mal tinha dormido, atormentado pelas perguntas e pela imagem do seu edifício de apartamentos em ruínas. À meio da manhã, encontrou-se de novo à porta dela, com a mão pronta a bater. O corredor cheirava vagamente a gesso úmido e os sons abafados da vida filtravam-se através das paredes finas. Depois de um momento, a porta abriu-se com um rangido e Leonor parou ali. A sua expressão, uma mistura de surpresa e resignação. Diogo, disse a sua voz baixa, o que estás aqui a fazer? Não podia deixar as coisas assim, respondeu ele, o seu tom firme, mas não desagradável. Podemos falar? Ela hesitou. O seu aperto apertou-se no caixilho da porta. Do interior, o som da risada, aguda e desinibida, derramou-se para o corredor. Leonor olhou por cima do ombro antes de se afastar. Está bem, mas fala baixo, disse abrindo a porta mais. O apartamento sentia-se ainda mais pequeno à luz do dia. O mobiliário era escasso e não combinava, as paredes amareladas pela idade. Diogo parou ao ver Santiago e Samuel a brincar com um forte improvisado de cobertores e cadeiras, as suas risadinhas um marcado contraste com a atmosfera sombria. Leonor cruzou os braços enquanto Diogo se virava para a olhar. O que queres, Diogo? Ele hesitou, o seu olhar a ir para os meninos antes de voltar para ela. São meus? O seu rosto ficou tenso, a pergunta a pairar no ar entre eles. Ela exalou bruscamente, um som mais de exaustão do que de frustração. Sim, finalmente disse a sua voz mal audível por cima de um sussurro. São teus. A palavra atingiu-o bruscamente, fazendo-o perder a voz momentaneamente. Os seus olhos moveram-se para os meninos de novo. Santiago com a sua energia ilimitada. Samuel mais tranquilo, mais contemplativo. Agora a semelhança era impossível de ignorar. 5 anos, disse, a sua voz rouca. Tive 5 anos para perder as suas vidas. Foram 5 anos, Leonor. Por quê? A sua mandíbula ficou tensa, a sua postura rígida como um escudo. Não é assim tão simples, disse, as suas palavras cortantes.
Então torna-o simples, replicou ele, a sua frustração a transbordar. Tu desapareceste, Leonor, partiste, e agora descubro. Ele parou a respirar fundo. A sua voz suavizou-se. Eu mereço saber por quê. O olhar de Leonor caiu para o chão, os seus dedos a roçarem a borda do balcão, como se procurasse algo sólido a que se agarrar. Eu pensei que estava a fazer a coisa certa, disse ela depois de uma longa pausa. Para eles, para ti, para mim. A incredulidade na sua voz era inconfundível. Acreditas que isto é o que eu teria querido, descobrir sobre os meus filhos desta forma? O seu silêncio foi uma resposta suficiente. Diogo passou uma mão pelo cabelo, caminhando até a beira da sala e de volta. Eles merecem algo melhor do que isto, disse finalmente, a sua voz firme, mas resoluta. Não podes continuar a viver assim, Leonor. Eles não podem. A sua cabeça levantou-se bruscamente, os seus olhos a semicerrarem-se. O que sugeres? Vem viver comigo? Disse, as palavras sem deixar lugar para a discussão. Leonor piscou, surpreendida. Isso não é... Não é negociável. Ele a interrompeu, o seu tom suave, mas firme. Eles também são meus filhos, e eu quero que tenham um lar estável. Quero que tu tenhas um lar estável. Leonor abanou a cabeça, as suas mãos apertadas aos lados. Eu não preciso da tua caridade, Diogo. Isto não é caridade, disse ele a aproximar-se. É responsabilidade. É sobre dar-lhes a oportunidade de crescer, sem se preocuparem com tetos a gotejar e aquecedores avariados. Ele fez um gesto à volta do apartamento. Isto não é bom o suficiente para eles, Leonor. Tu sabes. Os seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas, mas não as deixou cair. Virou-se focando-se nas crianças que agora os olhavam com curiosidade. Dá-me tempo, disse finalmente a sua voz mal audível. Preciso de tempo para pensar. Diogo assentiu, embora a sua mandíbula estivesse tensa. Leva todo o tempo que precisares, mas eu não vou a lado nenhum. Eles também são a minha família. Ele virou-se para sair parando na porta, olhou para ela e disse, pelo que vale, lamento. Lamento pelo que te fez pensar que tinhas de fazer isto sozinha. Leonor não respondeu, mas o olhar no seu rosto, partes iguais de resolução e vulnerabilidade, ficou com ele enquanto se afastava. Lá fora, o ar de Lisboa era denso e úmido, a colar-se à sua pele enquanto se dirigia para o seu carro. A sua mente corria com planos, com perguntas, mas um pensamento elevou-se acima do caos. Ele não ia deixar que eles lhe escapassem de novo. Passaram 3 dias antes de Diogo regressar. Desta vez, ele não ia embora sem uma resposta. Enquanto subia a estreita e rangente escadaria para o apartamento de Leonor, a sua resolução endureceu. Bateu 2 vezes, o som a ecoar no corredor escuro. A porta abriu-se o suficiente para revelar a cara de Leonor. Diogo, disse com um suspiro, a sua voz misturada com resignação e fadiga. Tu não desistes, pois não? Não quando se trata disto, respondeu ele, o seu tom firme. Estou a falar a sério, Leonor. Os meninos, o Santiago e o Samuel, merecem algo melhor. Tu mereces algo melhor. O seu aperto na porta apertou-se. Por um momento, pareceu que ela se recusaria de novo, mas depois olhou por cima do ombro para o apartamento desarrumado, as paredes rachadas e os 2 pequenos meninos sentados no chão com os seus brinquedos improvisados. Dá-me um minuto, murmurou fechando a porta. Quando a voltou a abrir, Santiago e Samuel estavam ao seu lado, cada um com uma pequena e apressadamente embalada mala. Leonor parou atrás deles, a sua expressão ilegível. Vamos tentar, disse a sua voz mais calma agora. Mas só pelos meninos. Não penses que isto muda algo entre nós. Diogo ajoelhou-se à altura dos olhos dos meninos. Olá, disse a sorrir suavemente. Vão ficar comigo por uns tempos, está bem? Santiago assentiu com entusiasmo, os seus olhos abertos a brilhar. Samuel, sempre o mais tranquilo, agarrou-se à perna da sua mãe, mas assentiu com um pequeno e hesitante movimento. A viagem para o apartamento de Diogo foi tranquila,
pontuada pela conversa entusiasmada de Santiago e o silêncio cauteloso de Samuel. Quando chegaram, Diogo abriu a porta do seu espaçoso e minimalista apartamento. As suas superfícies polidas e móveis elegantes, um marcado contraste com o espaço apertado e desgastado de Leonor. Santiago lançou-se para o interior, a sua cara a iluminar-se enquanto explorava a sala de estar. "É tão grande!" exclamou a rodopiar no espaço aberto. Samuel ficou para trás, a sua pequena mão a agarrar-se à de Leonor. Os seus olhos perscrutaram os arredores desconhecidos, o seu aperto apertou-se. Leonor entrou lentamente, o seu olhar a percorrer o apartamento. Os tetos altos, as paredes impecáveis e a decoração moderna faziam-na sentir como se não pertencesse. Deixou as malas dos meninos perto do sofá, mantendo os seus braços cruzados como se estivesse a proteger-se. "Não tinhas de fazer tudo isto", disse, a sua voz baixa. "Sim, tinha", respondeu Diogo, o seu tom uniforme. "É o que eles merecem." Diogo encontrou-se dividido entre a fascinação e a frustração à medida que as horas passavam. Santiago aqueceu rapidamente, fazendo perguntas intermináveis sobre o apartamento e sobre o próprio Diogo. "Para que serve isto?" perguntou Santiago a apontar para uma elegante máquina de café na bancada. Diogo: "Isso é para fazer café. Queres ver como funciona?" Santiago assentiu com entusiasmo, e Diogo mostrou-lhe como premir os botões, a explicar cada passo. Samuel observava da borda da cozinha, com os braços à volta do seu pequeno corpo. Leonor, entretanto, manteve-se em segundo plano, a observar. Ela observou as tentativas de Diogo de envolver ambos os meninos, mas Samuel encontrou os seus esforços com uma cautelosa hesitação. Ainda assim, ele não desistiu, ajoelhando-se ao nível de Samuel quando falava ou oferecendo-lhe pequenos gestos de encorajamento. "Ele é tímido", disse ela suavemente, a sua voz com uma nota de desculpa. Diogo olhou para ela. "Ele é cauteloso", corrigiu suavemente. "Isso não é algo negativo." Naquela noite, Leonor parou junto à janela a olhar para o horizonte da cidade, depois de Diogo ter apressadamente arranjado o quarto de hóspedes dos meninos. O silêncio do apartamento sentia-se quase opressor, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. "Estás calada", disse Diogo a entrar na sala. Leonor virou-se, os seus braços ainda cruzados. "Isto parece temporário", disse simplesmente, como se não fosse real. "É real", disse Diogo, a sua voz firme e mais amável. "E não tem de ser temporário." Ela não respondeu, o seu olhar voltando para a janela. Mais tarde naquela noite, enquanto arrumava a sala, Diogo encontrou algo enfiado atrás de uma pilha de livros velhos numa prateleira. Tirou-o. Uma pequena fotografia emoldurada. A sua respiração ficou presa enquanto a olhava. Era Leonor. A fotografia era de há anos, quando o seu mundo tinha sido mais simples, quando tinham acreditado que nada os podia quebrar. Ela estava a rir, a cabeça inclinada para trás, os seus olhos a brilhar de alegria. Afundou-se no sofá, com a fotografia ainda na mão. As memórias invadiram-no, de risos, de promessas sussurradas na escuridão, de um futuro que uma vez tinham imaginado juntos. E depois, tão de repente, a dor da sua ausência ressurgiu, aguda e implacável. Diogo ficou ali por um longo tempo com a fotografia a descansar no seu colo, enquanto as perguntas que tinha enterrado há muito tempo ressurgiam. Leonor parou na porta do quarto dos meninos, a observar como Santiago mostrava a Diogo um desenho que tinha feito naquele dia. Diogo estava ajoelhado junto à cama, a sua gravata desapertada, as suas mangas arregaçadas, uma imagem de concentração descontraída. Samuel sentou-se perto, mais tranquilo, mas a sua pequena mão descansava ligeiramente no joelho de Diogo. Era um gesto de confiança tranquila, um que fez o peito de Leonor apertar.
Ela tinha visto esta cena a desenrolar-se inúmeras vezes na sua mente ao longo dos anos. Mas agora, ao testemunhá-la, a realidade sentia-se mais aguda, mais complicada. O alívio misturava-se com a ansiedade, a arranhar as bordas da sua resolução. Ela virou-se, retirando-se para a tranquilidade da sala. O zumbido da cidade lá fora oferecia pouco consolo. Leonor afundou-se no sofá, os seus dedos a traçarem a bainha da sua manga, enquanto as memórias começaram a agitar-se, não convidadas e não desejadas. Foi a fotografia do hotel que tinha destruído tudo. A imagem tinha chegado à sua caixa de entrada com uma precisão cruel. Diogo, com o braço à volta de Helena, a levá-la para um quarto. A cabeça de Helena, inclinada para ele, a sua proximidade íntima, inegável. Leonor não tinha conseguido respirar. Tinha ficado a olhar para o ecrã, as bordas da sua visão desfocadas enquanto o seu mundo desabava. A sua mente atraiu a reproduzir cada palavra amorosa que Diogo tinha proferido, agora com dúvidas. Ela lembrou-se das desculpas, das reuniões tardias, das viagens de trabalho. Ela tinha acreditado nele, tinha confiado nele, e, no entanto, ali estava a prova, fria, dura, inegável. Ela apertou as mãos com força agora, a dor fantasma daquele momento a persistir no seu peito. Ela tinha partido não por raiva, mas por desespero. Ficar tinha parecido impossível. Enfrentá-lo, a fingir que nada tinha mudado, tinha parecido uma mentira demasiado pesada de suportar. Mas agora, enquanto olhava para o quarto dos meninos, perguntou-se se a sua escolha tinha sido um erro. Leonor, a voz de Diogo quebrou os seus pensamentos. Ela levantou o olhar e encontrou-o de pé na porta, sem gravata, com a sua expressão a procurar. Ela endireitou-se, a mascarar o seu tormento. O que foi? Ele entrou na sala, o seu olhar fixo, mas misturado com frustração. Não consigo evitar notar. Ele fez uma pausa, como se estivesse a escolher as suas palavras com cuidado. Tens estado distante. Estás aqui, mas é como se estivesses a esconder algo. Eu consigo ver. Os meninos conseguem sentir. As suas defesas levantaram-se instantaneamente. Eu não sei do que estás a falar. Sim, sabes. O seu tom era firme, mas não desagradável. Isto não é apenas sobre os meninos. É sobre nós. O que quer que tenha acontecido há 5 anos não te afetou apenas a ti. Eu também perdi algo. Leonor levantou-se, cruzando os braços instintivamente. Este não é o momento, Diogo. Quando é o momento, Leonor? Quando é que me vais deixar entrar? A pergunta pairou no ar, pesada com verdades não ditas. Ela virou-se, com o olhar fixo no horizonte escurecido da cidade. Não queres saber, disse suavemente, a sua voz a tremer apesar do seu esforço para a manter firme. Sim, quero, insistiu ele. Eu mereço saber por que partiste. Eu mereço saber por que não confiaste em mim o suficiente para ficares. A sua respiração cortou-se, as palavras a cortarem mais profundamente do que ele poderia ter sabido. Ela lutou contra o impulso de atacar, de desviar com raiva. Em vez disso, engoliu em seco e falou com cuidado. Eu parti porque era a única coisa que podia fazer por mim, pelos meninos, por ti. Por mim? Repetiu incrédulo. Como é que me deixares na escuridão a levar os meus filhos? Foi por mim? A confissão de Leonor fez as suas emoções vacilarem. Eu pensei que tinha seguido em frente, Diogo, disse a sua voz a quebrar. Eu pensei que havia outra pessoa. A admissão dele silenciou-a. As suas sobrancelhas franziram-se em confusão. De que estás a falar? Ela abanou a cabeça, recusando-se a dar mais pormenores. Já não importa. Sim, importa, disse ele com firmeza. Se pensaste que eu tinha seguido em frente, por que não me confrontaste?
Por que não me perguntaste a verdade? O seu silêncio foi a sua única resposta. Diogo exalou bruscamente, a sua frustração evidente. Certo, disse finalmente. Se não estás pronta para me dizer, não vou pressionar. Mas não vou deixar isto, Leonor. Não até que eu entenda o que se passou. Ela viu-o sair da sala, o seu coração a bater dolorosamente no seu peito. Mais tarde naquela noite, Leonor encontrou-se de pé no corredor, a sua mão a descansar no caixilho da porta do quarto dos meninos. Diogo estava lá de novo, a sua voz baixa enquanto lia um livro de histórias. Santiago estava deitado na cama, a sua cabeça apoiada nas suas mãos, enquanto Samuel se aninhava em Diogo, os seus olhos meio fechados. A respiração de Leonor cortou-se com a vista. O rosto de Diogo suavizou-se enquanto lia, a sua concentração totalmente nos meninos. Era um lado dele em que ela não se tinha permitido pensar, uma parte do homem que tinha amado tão profundamente e que tinha tentado tão arduamente esquecer. Mas ao vê-lo agora sentiu que algo mudava, uma fenda na armadura que tinha construído tão cuidadosamente. Não podia negar, uma parte dela queria voltar a acreditar. Ela recuou para as sombras, sem ser vista, as suas emoções uma tempestade silenciosa. O sol da manhã banhava o elegante carro de Diogo em luz, enquanto ele percorria o longo caminho de entrada para a propriedade de Isabel. As imponentes portas de ferro abriram-se suavemente, revelando relvados bem cuidados e uma mansão em expansão que gritava riqueza e controlo. Diogo agarrou o volante com força, a sua mandíbula tensa com uma determinação que não tinha diminuído desde a noite anterior. As memórias das palavras de Leonor perseguiam-no. Pensei que havia outra pessoa. A sua voz, a tremer e crua, tinha-o deixado com mais perguntas do que respostas. Havia apenas uma pessoa que poderia ter a peça que faltava do quebra-cabeças. Alguém que nunca tinha apoiado a sua relação com Leonor. A sua mãe, Isabel. Diogo estacionou em frente à grande entrada, os seus sapatos polidos a baterem contra os degraus de pedra enquanto ele subia. A pesada porta de carvalho abriu-se antes que ele pudesse bater, e um mordomo bem vestido recebeu-o com uma ligeira vênia. Senhor Antunes, a sua mãe está à sua espera na sala. Diogo assentiu, a entrar na casa. O ar interior era fresco e cheirava vagamente a flores frescas, mas havia um frio inabalável, como se o calor da família tivesse ficado de fora dos planos arquitetônicos. Isabel sentou-se com elegância num sofá creme, a sua postura tão majestosa como as suas pérolas. Levantou o olhar quando Diogo entrou, o seu sorriso fino e controlado. Diogo, querido, esta é uma visita inesperada. Café? Não, obrigado, disse ele bruscamente, de pé perto da borda da sala, como se a proximidade por si só pudesse queimá-lo. Ela arqueou uma sobrancelha direto ao ponto. Então, sabias que a Leonor pensou que eu estava com outra pessoa? Perguntou, saltando as formalidades. Isabel piscou, a sua expressão serena a vacilar um pouco. Não faço ideia do que estás a falar, não é? Diogo aproximou-se, a sua voz tensa. Ela partiu porque pensou que eu estava com a Helena. Viu uma fotografia de nós a entrarmos juntos num hotel. Uma fotografia que eu nem sabia que existia. Os dedos de Isabel apertaram-se à volta da sua chávena de chá antes que ela a pousasse deliberadamente. E o que te faz pensar que eu tenho algo a ver com este suposto mal-entendido? O olhar de Diogo cravou-se nela. Por que é que nunca quiseste que eu estivesse com a Leonor? Porque pensavas que ela não era boa o suficiente para mim? O sorriso de Isabel desapareceu por completo, substituído por um olhar frio e calculado. Diogo, estás a ser ridículo. Eu queria o melhor para ti, como qualquer mãe faria. O melhor para mim? Que a Leonor pensasse que eu a traí? Ela levantou-se lentamente, a sua compostura polida a quebrar o suficiente para revelar o aço por baixo.
A Leonor nunca foi a certa para ti, disse bruscamente. Ela ter-te-ia prendido tudo o que alcançaste, tudo o que construíste. Acreditas que isso teria sido possível com ela na tua vida? Os punhos de Diogo apertaram-se aos lados. Isto não é sobre a minha carreira, mãe. É sobre a mulher que eu amava, a mãe dos meus filhos. Tu não tinhas o direito. A boca de Isabel abriu-se como para discutir, mas as suas palavras vacilaram. Ela virou-se para a janela, a luz do sol a projetar longas sombras pela sala. Não entendes o que é ver o teu filho a cometer um erro, disse em voz baixa. A Leonor não foi um erro, disse ele com firmeza. Isabel olhou de novo para ele, os seus olhos frios. O Afonso e eu só queríamos proteger-te. A Helena foi contratada para testar a sua resolução. Sim, mas... a fotografia? Era suposto abrir-lhe os olhos para a realidade de que ela não pertencia ao teu mundo. Diogo deu um passo para trás, como se a revelação o tivesse atingido fisicamente. Estás a dizer que orquestraram tudo, que tu e o Afonso organizaram isto? O silêncio de Isabel foi uma resposta suficiente. Confiei em ti, disse, a sua voz a quebrar. Tu tiraste-me tudo. Para quê? Uma ideia retorcida de como a minha vida devia ser. O olhar de Isabel endureceu. A Leonor só te vai trazer problemas, Diogo. Já o fez. Passaste anos a tentar construir algo de valor e agora estás disposto a deitar tudo por... Para! Interrompeu Diogo, a sua voz como um chicote. Não podes decidir o que tem valor na minha vida. Não podes decidir quem eu amo. Os lábios de Isabel comprimiram-se numa linha fina, mas ela não discutiu. Diogo virou-se para a porta, os seus passos deliberados. Quando chegou à soleira, a voz dela parou-o. Se pensas que isto muda alguma coisa, estás errado. A Leonor nunca se vai encaixar nesta família. Ela vai arruinar-te, Diogo. Ele não se virou. Tu já o fizeste, mãe. A porta fechou-se atrás dele, com uma quietude final, deixando Isabel sozinha na sala cavernosa. Lá fora, o ar parecia mais pesado do que antes. Diogo sentou-se no seu carro, a agarrar o volante, os seus pensamentos uma tempestade caótica. As palavras da sua mãe ecoavam nos seus ouvidos, mas só fortaleciam a sua resolução. O que quer que a sua família tivesse destruído, ele o reconstruiria. Ele devia isso a Leonor e a OS, seus filhos. Um sol poente banhava o jardim em tons dourados, a sua luz quente a projetar longas sombras através das filas de cadeiras cuidadosamente dispostas. As flores brancas adornavam as bordas do corredor, as suas pétalas suaves a esvoaçar na brisa. O ar estava cheio do murmúrio de amigos próximos e da risada ocasional das crianças que pararam perto de Diogo, cada um vestido com um elegante fato. Santiago e Samuel seguravam pequenas caixas de veludo nas suas mãos, a sua emoção mal contida. Santiago sussurrou algo ao seu irmão e Samuel assentiu solenemente a agarrar a sua caixa com mais força. Diogo estava no final do corredor, o seu fato impecável e a sua gravata ligeiramente torcida, um pequeno sinal do seu nervosismo. Os seus olhos, no entanto, estavam fixos no final do caminho onde Leonor apareceria. Leonor respirou fundo, de pé mesmo fora de vista. O tecido macio do seu vestido roçava as suas pernas e segurava um pequeno ramo de lavanda e rosas brancas. O seu coração batia com força, não por medo, mas por antecipação, uma mistura delicada e esmagadora de emoções que a percorria com cada segundo que passava. Enquanto a música começava, ela deu um passo em frente, as notas suaves a guiá-la pelo corredor. Levantou o olhar, e ali estava ele, Diogo. Ele era o homem que tinha destruído o seu coração, e agora ajudava na sua reconstrução. Os seus olhos encontraram os dela,
e neles ela viu o amor inabalável e a determinação que os tinha levado àquele momento. A cada passo, o peso da sua jornada partilhada pressionava-se suavemente contra o seu peito, as cicatrizes do passado a misturarem-se com a esperança do futuro. Os meninos pararam ao lado de Diogo, os seus rostos a iluminarem-se à medida que ela se aproximava. Quando chegou ao fim, Diogo estendeu a sua mão. Ela hesitou por uns breves momentos. Antes de colocar a sua na dele, a gentileza do seu toque tranquilizou-a. "Estás deslumbrante", sussurrou ele, a sua voz suficientemente baixa para que ela a ouvisse. Um pequeno sorriso tocou os lábios dela. "Tu também não estás nada mal." O oficiante começou a falar, mas a atenção de Leonor estava completamente em Diogo. Os votos que trocaram foram simples, mas poderosos, cada palavra um testemunho da jornada que tinham suportado. "Juro que nunca mais te darei como garantida", disse Diogo, a sua voz firme, mas cheia de emoção. "Honrar a força que te foi preciso para confiares em mim de novo, ser o homem que tu e os meninos merecem." As lágrimas brilharam nos olhos de Leonor enquanto respondia, a sua voz a tremer, mas resoluta. "Juro deixar ir o medo que nos manteve separados. Prometo construir contigo uma vida que pode não ser perfeita, mas será unicamente nossa. Quero, mais uma vez, tornar-me a parceira que me provaste que posso ser." O mundo pareceu parar enquanto deslizavam os anéis um para o outro, as pequenas alianças de ouro a brilharem na luz que desvanecia. A cerimônia terminou com risos, enquanto Santiago e Samuel orgulhosamente levavam os anéis aos seus pais, cada menino determinado a apresentar a sua caixa primeiro. Diogo agachou-se, puxando ambos para um abraço forte. "Conseguimos, meninos", disse a sua voz rouca de orgulho. "Somos oficialmente uma equipa." Leonor ajoelhou-se ao lado dele, envolvendo os seus braços à volta do grupo. Foi um abraço desarrumado e bonito, e por um momento nada mais importou. Da distância, Isabel observava a cena. Ela parou perto da borda do jardim, a sua figura silhueteada contra o brilho do sol poente. A sua expressão era ilegível, as suas mãos apertadas com força à frente de si. Ela não se aproximou, não disse uma palavra, mas enquanto a recém-formada família se ria e se abraçava, algo na sua postura suavizou-se. A celebração foi pequena, mas calorosa, cheia de tilintar de copos, histórias partilhadas e o som de Santiago e Samuel a perseguirem-se pelo jardim. Leonor encontrou-se a rir livremente. A sua mão muitas vezes a encontrara de Diogo enquanto navegavam pela noite juntos. À medida que a noite terminava, Diogo e Leonor pararam na borda do jardim, a ver os meninos a perseguir pirilampos sob as luzes de fadas que cintilavam nas árvores. "Alguma vez pensaste que chegaríamos aqui?" perguntou ela a apoiar-se nele. Diogo deslizou um braço à volta da sua cintura, puxando-a para perto. Não por um tempo, admitiu, mas sabia que lutaria por isso. Por nós. Ela levantou a cabeça, os seus olhos a brilhar. "E agora, disse a sua voz suave, mas segura. "Sei que é aqui que sempre devíamos ter estado." Leonor apoiou a sua cabeça no ombro dele, o seu olhar a flutuar para os seus filhos. A risada dos seus filhos enchia o ar, misturando-se sem problemas com o zumbido tranquilo da noite. Isabel parou perto da porta, enquanto os convidados começavam a ir embora, a sua silhueta mal visível na luz tênue. Virou-se sem dizer uma palavra, com a cabeça erguida, mas os seus passos lentos e deliberados. No jardim, Diogo puxou Leonor para um abraço suave. Os seus filhos juntaram-se a eles enquanto todos se desmoronavam na relva, numa confusão de risos e amor.
As cicatrizes do passado sempre permaneceriam, mas naquele momento eles eram simplesmente uma família, completa e inabalável.